Olá, alunos do oitavo ano. Tudo bem com vocês? Aqui é a professora Beth Miranda e hoje daremos continuidade ao PET, volume 1, primeiro bimestre, semana 4, de língua portuguesa. Estamos aqui na página 12 do material de vocês. Coloque em seu caderno o tema de nossa aula, que é texto dramático. Coloque também a data da realização das atividades. Vamos à leitura. Tema: texto dramático. Prezado e prezada estudante. Nessa semana, você vai relembrar as características do texto dramático, identificando sua estrutura, personagem, ato, cena, fala, indicações cênicas e a organização em relação ao enredo, conflitos, ideias principais, pontos de vista, universo de referência. Recapitulando, o texto teatral se assemelha com os textos narrativos, porque também contam uma história. No entanto, ele é diferente do texto narrativo, porque é feito para ser encenado. No texto teatral, não há um narrador contando a história. Ela acontece naturalmente no palco, ou seja, é representada por atores que assumem os papéis das personagens. Todo o texto se desenrola a partir de diálogos, obrigando a uma sequência rigorosa de cenas de suas relações de causa e consequência. O texto teatral é feito através do discurso direto, a fala direta dos personagens, porque ele é feito para ser encenado. Para saber mais. Temos aqui no Para Saber Mais, texto teatral, uma linguagem encenada. A história do teatro remonta desde a Grécia Antiga, na qual a representação teatral era concebida como principal atividade artística. Temos aqui os tipos de textos teatrais. Temos as comédias, que são as representações nas quais a temática é perface de fatos circunstanciais e corriqueiros, tendo pessoas pertencentes às classes populares como personagem. Temos também o auto, uma peça curta de cunho religioso, cuja temática liga-se às entidades abstratas, amor, hipocrisia, bondade, virtude, dentre outras. Temos também a farsa, voltada para a sátira dos costumes sociais. Dessa feita, a concepção catártica foi se esvaindo, cedendo lugar para novos postulados, denúncias de injustiças sociais. Nós já temos familiaridade com o texto dramático, pois no ano passado nós estudamos esse conteúdo. E nós notamos que ele se assemelha muito ao texto narrativo, com personagem, enredo, tempo e espaço. Porém, o texto dramático é manifestado pelo discurso direto, a fala direta do personagem, sem interferência do narrador. Temos também o conflito, né? É aquela parte que mais chama a atenção da plateia, no caso é um texto representado, que cria expectativa em relação aos fatos presenciados. Temos como exemplo da texto dramático a peça O Alto da Compadecida, de Ariano Suassuna. Essa peça, O Alto da Compadecida, já foi passada várias vezes nas TVs abertas. Constitui o cenário da arte cênica. O autor propõe retratar tema universal, como a avareza e suas inevitáveis consequências. Atitude esta abominável diante dos preceitos ligados ao cristianismo. Esta obra revela uma estreita intimidade estabelecida entre as relações humanas e o divino. Familiarizada com o enredo, nós notamos que a peça é toda através do discurso direto, que é a fala direta dos personagens,
presença de parentes seguir seus respectivos enunciados linguísticos. Tenho que mencionar também outros elementos que colaboram para a concretude da arte em questão. A música, a arquitetura, pintura, a arte indumentária, que é o figurino, iluminação, mobiliário usado na representação, maquiagem, sonoplastia e contra-regra. Leia a cena abaixo para responder às questões que se seguem. Eles não usam black tie. Black tie é gravata preta. Gianfrancisco Guarnieri. É o dia do noivado de Tião. Lá fora, os convidados chegam. Tião chega da rua feliz, encontra o pai na cozinha lendo o jornal. Tem uma nota sobre a greve na primeira página. Se até às 8 horas da noite não derem um aumento, greve geral na metalúrgica. Ninguém tem peito, pai. Como não tem peito? Tá esquecido do ano passado? Eu não estava lá, mas eu estava. Deram parte do aumento, parte. E mesmo assim, porque todas as categorias aderiram, hein? Mas aguentar o tranco sozinho? Ninguém. Espera só a assembleia de hoje, vai ver se tem peito ou não. Eu tinha avisado, hein? O ano passado, entramos em acordo com o patrão e foi o que se viu. Agora aprenderam. Por que entraram em acordo? Porque parte da comissão amoleceu. Tá vendo? Tá aí. Se em greve de conjunto, a metade da turma amoleceu. Metade da turma não, senhor. Metade da comissão. E então? Então o quê? Eram pelegos. A turma topava, mas tinha meia dúzia deles que eram pelegos. A turma topava, os pelegos deram para trás. Não, pai. Para o senhor que não pensa como o senhor pelego. Nada disso. Eram pelegos no duro. A turma que está aí é a mesma turma que fez greve no ano passado, que aguentou tropa de choque em 51. É por isso, mesmo tão cansados, não querem saber de arriscar o emprego. Tu tá discutindo com um safado, pois fique sabendo que lá tem operário, e não menino família de medrar. Tu vai me dizer com o resultado da assembleia de hoje. Tu tem medo. De quê? Uma porção de medos. Uma de perder o emprego. Não é medo. Então por que tu foi ver se arrumava emprego no escritório da fábrica? Ganha mais. Tu também procurou na fábrica do Dalmo. Lá ganha menos. Foi só para ter uma ideia. Tu acha que aguenta as lutas da fábrica sem medo? Se os outros aguentam, se não aguentasse. A assembleia é hoje à noite. Braulio está lá. Ele vem com as novidades. É capaz de vender as calças para prestar um favor. Tem poucos assim. Engano. Ninguém vale nada, pai. Como você tem medo? Medo de quê, bolas? De ser pobre, da vida da gente. Ah, tô nervoso. Tô apaixonado, pai. Não liga, não. O texto tem como tema a greve. É a história de choque entre pai e filho com posições ideológicas completamente opostas e divergentes, o que dá tônica dramática ao texto. O pai Otávio é um operário, um sonhador idealista e, ao mesmo tempo, revolucionário e consciente de suas lutas. O filho Tião foi criado sem conviver com o mundo de lutas e reivindicações da classe operária. Não quer aderir à greve, pois acha que é uma luta sem maiores resultados para a classe. Antes de iniciarmos as atividades, vamos fazer uma revisão aqui do discurso direto e discurso indireto, pois vocês vão precisar disso para responder as questões. Discurso direto é aquele momento que o narrador para de falar e escreve exatamente o que o personagem está falando, dando a entender que é uma ação própria do personagem. O narrador não intervém no que o personagem está falando. A maioria das vezes usa-se o travessão. Então seu chefe disse: limpe essa bagunça. Discurso direto é a fala direta do personagem, sem interferência de um narrador. Discurso indireto, ao contrário do discurso indireto, o narrador interfere no discurso do personagem, utilizando suas palavras para repetir as palavras do personagem. O narrador intervém no que o personagem está falando. Narrado em terceira pessoa. O chefe disse para ele limpar a bagunça. Não há fala direta do personagem. O narrador fala por ele. Então, se necessário, volte aqui para responder a questão proposta.
Questão número 1. Qual é o fato principal desse texto? Onde possivelmente ocorrem os fatos? Qual é aproximadamente o tempo de duração dessa cena? Então, vocês, se precisarem, voltem ao texto, releiam, lembrando que fato é o mais importante. Onde que ocorreu? Imagine essa cena. Que tempo você acha que ela durou? Número 2. No texto teatral, a fala das personagens assume um papel de destaque na construção da história. Como é reproduzida a fala das personagens? Pelo discurso direto ou indireto? Através das falas diretas do personagem, sem interferência do narrador, ou o narrador fala pelos personagens? 3. Embora o narrador esteja ausente, conseguimos ter uma visão ampla acerca das personagens. Que ideia você faz de Tião e Otávio? De que forma as características de cada personagem são reveladas se não há narrador? Tião e Otávio são pessoas simples, eles trabalham onde? Eles têm medo de quê? Que pista o texto nos dá para identificarmos características físicas, e psicológicas desses personagens? 4. Há no texto teatral alguns trechos em letras diferentes, ou seja, em itálico, como por exemplo, Tião irritado. Mas medo de quê, bolas? Ser pobre, da vida da gente. Tião com gesto de que afasta os pensamentos. Ah, tô nervoso, tô apaixonado, pai. Não liga não. Qual a função desses trechos? Essa palavra que está entre parênteses, desse jeito itálico. Que serve isso aí? Você acha que serve para auxiliar na compreensão das emoções? Serve como guias das ações dos personagens? Qual a função disso? 5. O texto teatral é escrito para ser representado. Na cena lida, que tipo de variedade linguística predomina? Justifique a sua resposta. Letra A. Culto formal. Está escrito na língua formal, culta, padrão da língua portuguesa? Regional. De acordo com a região em que vive? Aqui deixou alguma pista para nós que fala sobre regiões? Culto informal, a linguagem mais relaxada do dia a dia, na conversa entre amigos. Popular, a linguagem de uma classe social, um jeito próprio de falar deles? Justifique por que você acha que usou essa variedade linguística. Chegamos aqui ao final do PET, volume 1, primeiro bimestre. Nas próximas aulas, daremos início ao PET complementar. Boas aulas para vocês e até breve.